vida, na sua mente. Então defina o que você vai... Quantos filhos você vai ter, se não vai ter filhos. Isso é uma coisa que você vai ter que decidir. Eu, em particular, sou daqueles que diz, olha, primeiro, vou saber da sua capacidade financeira. Você trabalha? Não. Você não pode nem ter filho. Não pode nem casar. Pois é. Nem casar, nem ter filho. Você trabalha? Trabalho. Ganha o quê? Um salário mínimo. Você começa já a pensar se vai ter filho ou não. Pensar só. Só um gostinho. Por quê? Porque eu sei que depois que o filho nasce, é uma grande responsabilidade de você ser o PPP da casa. No caso. O pai, provedor e protetor. É o PPP. Então, se você não consegue ser... E o quarto P, o pastor. Pronto. Da casa. Pronto. Então, se você não consegue ser o PPP da casa, comece a recuar. Consigo ser o PPP? Eu sou o pai, provedor e protetor? Ainda não. Se meu filho nascer, ele vai ter dificuldade de eu criar ele dentro de um ambiente confortável, dentro das mínimas condições para manter um filho. Eu fiz um cálculo e quando um pai cria um filho, quando ele chega na faculdade e se forma, a depender da classe social, esse pai já gastou uns 300 mil reais. Dependendo de onde ele criou seu filho, no ambiente de escola particular ou pública. Então, você fazendo um cálculo, eu disse 300 mil reais um pai já gastou com um filho. Um filho. A chegar até a faculdade. Então, claro, respeitando a sua posição, dizendo, não, eu acho que os cristãos devem ter filhos para deixar aí para as próximas gerações, até para poder, na verdade, ser um referencial aqui na Terra. Eu estou partindo. E quem vai ficar? Os meus filhos. Mas cada um tem a sua opinião e a gente deve respeitar dentro do seu contexto. É polêmico, Amado. Porque, assim, observe bem, mais uma vez, observe as circunstâncias as quais o irmão colocou. A sensação que dá é que são jovens que vão constituir família sem o parâmetro da responsabilidade. Volte. Pense antes. Se os nossos filhos forem educados dentro do contexto bíblico, nós de fato teremos, por exemplo, vamos pensar na paideia hebraica, na paideia judaica. Você imagina um judeu com essas dificuldades? Quando ele chega na fase adulta, ele não fica com essas dificuldades, porque há um desenho muito claro. E aqui, caminho, né? Uma coisa é estipular... a Bíblia fala que a gente tem que ter filhos, ponto. Número, a Bíblia não define. Pronto. Entretanto, há um fenômeno no caminho contrário. O que existe hoje é o advogar de que é bom até que não tem. Eu tenho ouvido isso com muita frequência. E isso me preocupa, porque ter filhos é uma temática bíblica. Quantos? Aí eu já não entro. Pronto. Eu vou até onde a Bíblia vai. Mas ter filhos é necessário. É importante. Por quê? Porque pastor, pense comigo. Qual é a menor expressão de igreja que existe? É uma casa. Uma casa. É o pai, a mãe e seus filhos. Se você aprende a conviver ali dentro, com tudo que se pressupõe para ter um bom andamento familiar, a reunião da igreja, a comunhão dos santos, é uma mera consequência. Mera consequência de famílias que trabalham e produzem para o Senhor, porque fazem isso em casa. O problema é que não fazemos isso em casa. Não fazemos. Ou fazemos com muitas restrições. Meia boca. Boa expressão. Se isso é feito, se nós entendermos segundo as Escrituras o que tem que ser feito, aí é diferente. Porque o que a gente vai construir como igreja é, sim, famílias muito mais sólidas. Pronto. Aí é que eu acho que aí é que está o grande... Eu não percebo uma discordância. O que eu percebo é a preocupação do irmão
dentro dos exemplos que nós temos hoje. Pronto. Aí você vai ter um monte de homens sem, de fato, uma boa referência. E aí vai ter 3, 4, 5 filhos, vai largar a casa. Vai largar a casa. Mais uma família destruída. Nesse sentido, eu vou concordar plenamente. Por quê? Porque só corrobora a ideia de que, de alguma maneira, a igreja perdeu a sua base estrutural familiar. Pronto. As famílias não têm sido estruturadas há muito tempo. O que acontece? Aí é essa dicotomia, essa divisão. Você disse, eu sou daqueles. Não, eu estou dentro da Bíblia. Eu disse, eu estou dentro do contexto bíblico, mas da realidade atual. Onde nós vemos que as famílias estão desestruturadas e a gente vê muita dificuldade em ter ou manter esta família dentro do contexto bíblico. Então, faz o seguinte, vá devagar, tá certo? Para ver se você consegue, pelo menos, manter menos problemas. E ainda tem um outro detalhe. Quais têm sido as nossas ambições? Estou falando de maneira geral. Porque se o que eu tenho ambicionado é muito alto, então, de fato, o peso vai ser muito maior. Bem maior. E, nesse sentido, o que é que eu ambiciono para os meus filhos? Essa semana eu vi a frase de um pai, e ele falou assim, quando eu estiver diante do meu Senhor, no tribunal de Cristo, o Senhor não vai me perguntar qual foi o esforço que eu tive para colocar o meu filho em Harvard. Mas o esforço que eu tive, mais minha esposa, de conduzir o meu filho para estar diante do tribunal de Cristo e ouvir, servo bom e fiel. Essa vai ser a cobrança do Senhor. Quais são as ambições que nós temos tido? Esse é o meu questionamento. Longe de trazer qualquer doutrinação pragmática e dizer assim, tem que ter tantos filhos, e longe disso, mas é perceber que a gente está indo na contramão daquilo que Deus propôs. Pastor, eu me lembro que quando minha filha nasceu, meu filho mais velho, minha filha devia ter uns 2 anos ou 3, acho que uns 2 anos de idade, ele virou para mim e fez, pai, a situação da nossa casa mudou um pouco, não foi, pai? Minha filha nasceu, pastor, em 2018, ela engravidou, minha esposa, a gente anunciou para todo mundo que minha esposa estava grávida, ela nasce em 18, perdão. E eu estava desempregado. Minha empresa tinha falido. Uma marcenaria que eu tinha. Eu estava numa situação que só o Senhor para descrever o que nós passávamos dentro de casa. Há muito tempo as circunstâncias estavam essas. Quando minha esposa anunciou que estava grávida, por causa de uma oração que meu filho fez, tinham 3 perdas, né? 3 barrigas que nós perdemos. Nós já tínhamos desistido. E meu filho orou, impôs as mãos sobre a barriga de minha esposa e logo já não veio mais a menstruação. Quando a notícia veio, a sensação que o Senhor trouxe ao meu coração, quando a gente foi no médico, fez ultrassom e a médica falou assim, tá aqui, parece que foi colocado no centro do útero. Porque ou era na trompa ou não fixava. E a expressão que ela usou foi, parece que foi colocado. E foi. O Senhor colocou ela ali. Aquela menininha ali. A sensação que o Senhor me deu foi, eu vou trazer provisão. Porque essa é a outra perspectiva que a gente perde. Na paideia judaica, o judeu acredita que cada criança que é gerada no ventre de uma mulher judia, vem com ela um saquetel, um saquinho de tesouros. Em outras palavras, Deus traz provisão para cada filho que nasce. Isso precisa ser ensinado para os nossos filhos. Não é para eles terem 24, 25, 30 filhos, não. Mas para eles crerem que estabelecer famílias para o reino de Deus não é uma obrigação, é um prazer, é um privilégio. Não, o irmão sabe muito bem disso. Tem coisa mais saborosa, mais prazerosa do que ver os nossos filhos crescerem, servindo ao Senhor. Não tem prazer que traga ao coração. Preço, não tem preço. Você vê no serviço, você vê coisas poucas. Vai no acampamento de jovens servindo e ali na comunhão você fala, graças a Deus, está guardado, está seguro. Tá guardado mesmo. É um privilégio, uma honra que o Senhor nos dá, produzir filhos tal como Ele fez. Porque, meu irmão, se a lógica, pare para pensar,
Se a lógica de não ter filhos porque o mundo está difícil, ela fosse uma lógica que ocupasse a mente de Deus, ele jamais nos criaria. Porque ele sabia que nós não só iríamos ser lançados no mundo em pouco tempo, que seria uma sucessão de problemas, como nós seríamos os provocadores dos problemas em Adão. E ele fez. E viu Deus que era muito bom. É muito bom gerar famílias para o Senhor. Nossos jovens precisam ser incentivados com um filho que seja. Com um filho que seja, não importa a quantidade. Mas que os homens, as mulheres, precisam ser treinados a ver que eu preciso expressar o Senhor dentro de casa, de modo que meu filho cresça amando o Senhor e queira expressá-lo. É interessante quando você falou sobre a questão de nós termos filhos e que a gente cuide dele de tal forma que eles desejem servir ao Senhor, desejem estar com o Senhor. Quando Deus ele vai criando ali em Gênesis as coisas, e Deus vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Eu estava entendendo que a palavra bom ali, dentro do contexto hebraico, é tov. E tov, segundo os sábios, ele fala que a palavra bom, tov, é bom na sua funcionalidade. Então, quando um pai tem um filho, ele vê esse filho como um filho que será um filho que terá sua funcionalidade. Vai ser um bom filho, vai ser um bom pai, vai ser um bom marido futuramente. Então, ele vê que esse filho não vai gerar ele tristeza. Vergonha, mas sim alegria. E aí que muitas vezes alguém disse, poxa, mas será que vai ser tov? Ou será um Nabal da vida? Ou será que vai ser alguém que vai trazer peso e não alegria? É aí que está o grande... Eu acho que isso mexe muito com a cabeça das irmãs. Olhe, na dúvida, eu não vou deixar de ter, mas eu vou ter... Meu pastor dizia assim, só tem o número de filhos de acordo com os pratos que você tem na cozinha. Você tem 2 pratos, só possa ter 2 filhos. Você tem um prato, só pode ter um filho. Então ele dizia isso dizendo o seguinte, só tenha filhos de acordo com a condição que você tem. Não queira simplesmente ter por achar bonito, ter filhos em casa. Não, mas tenha filhos com responsabilidade. Mais uma vez, essas temáticas precisam ser abordadas. Pronto. Porque pare para pensar, pastor. Quantas temáticas têm sido abordadas com os nossos jovens? De maneira geral. Estou falando de maneira geral. O Senhor sempre tem, em vários lugares, esses apelos, né, vamos dizer assim, do Espírito. Mas a pergunta é, isso tem sido a ênfase nos ministérios jovens, por exemplo? Formar homens? Porque a base dessa dificuldade é justamente a incapacidade dos homens em trazer provisão. Pronto, é isso aí. E isso é algo que se constrói. E como que se constrói? O princípio bíblico é básico, que os mais velhos ensinem os mais novos. Desde as irmãs, as mais velhas ensinando as mais novas, a Paulo dizendo a Timóteo, ensine isso a homens fiéis e idôneos, para que eles também possam fazer a homens fiéis e idôneos. Nós estamos fazendo isso. Essa próxima geração de pastores é uma geração que vai dar conta de olhar para dentro de casa e não para o próprio ministério? Essa é a minha preocupação. Por quê? Porque antigamente, eu me lembro que quando eu fui para o seminário a primeira vez, na época que eu conheci Cid e André, para eu ir para o seminário, o pastor teve que assinar uma carta. Teve que se responsabilizar por mim. Hoje em dia não tem mais isso. Você entrava no seminário e você tinha um sem número de alunos aspirantes ao ministério pastoral. Hoje os seminários estão eivados de pessoas que não querem ser pastores. Estão ali para aprender. Isso é um diagnóstico muito ruim para a gente. Significa dizer que as igrejas não estão ensinando.
Então, o que é que você faz? Você paga uma escola de teologia. Por quê? Porque o gasto de tempo com as escrituras na formação do caráter cristão está escasso, está pequeno. Obviamente, quando a gente fala assim, a gente está falando de maneira panorâmica, genérica. Sim. O Senhor tem feito o seu trabalho, a gente sabe disso. Mas, por um lado. Por outro, a exortação precisa chegar para que haja despertamento no nosso coração. Em que sentido? O caráter dos nossos jovens tem sido forjados? Quanto tempo se gasta com aquilo que é imprescindível à vida cristã? O ser homem, o ser mulher está sendo formado dentro da igreja? Ou estamos dispersos com outros assuntos? Essa inquietação. Porque uma coisa é certa. Por um lado a gente está vendo isso, mas também por outro a gente percebe o despertar do Senhor em vários campos. E o Senhor tem despertado muitos pastores com essas temáticas. Porque assim, irmão, tem lugares que a gente passa e a gente fala assim, rapaz, no dia que esse pastor morreu, o que é que você dessa congregação? Vai acabar. Não deixou alguém com a mesma capacidade de resiliência, perseverança, persistência, abandonou. Agora,